Ela era uma jovem destemida, ela não temia a morte. Uma menina com 15 anos de idade, dotada de alguns poderes sobrenaturais, por exemplo, mediunidade. Uma moça bonita, de cabelos compridos e assim, bem, como vou dizer assim, bem de corpo, como diz. Foi nesse cenário em que os corpos estavam estendidos sobre a relva, o sangue correndo, uns mortos, outros gemendo ou morrendo. E é bom lembrar que os caboclos, quando foram para aquele combate, que antes os desvalidos reuniram-se num credo mágico, escabroso e vão, para sorver lições de amor e sobrevivência. O estado de exaltação místico era tal que muitos deles se diziam ter visto os cavalos de fogo de São Sebastião descendo do céu para ajudá-los naquele combate. Na verdade, esta era a maior arma que eles tinham, a fé, a certeza, tinham por dentro a convicção de vencer a luta. A participação da mulher na Guerra do Contestado, ela é de forma mais simples, até o momento em que surge a Maria Rosa. Maria Rosa, ao contrário das outras mulheres, ela vai para a guerra. Ela empunha o facão, a espada, e ela toma o posto de liderança na Guerra do Contestado. Ela era uma espécie de papisa. O que ela dizia era a verdade. O que ela dizia era reverenciado. E, ao mesmo tempo, guerreira. Ela não seria a virgem porque ela, para começar, ela estava namorando com o rapaz lá, né? E segundo que o José Maria, que tinha a mania das 3 virgens acompanhando ele, que cá entre nós, desculpe, mas não é uma coisa para se acreditar muito, ela seria uma escolhida dele por ter tido as visões. Mas como foi descoberto que as visões dela eram falsas, né? Então automaticamente a história não fecha na questão da virgindade nem da santidade dela. Ela não tinha esse poder todo. Então Maria Rosa ela vai surgir em Taquarussu a partir de 1913, a partir de dezembro de 1913, mas a grande liderança dela começa a partir do início de 1914. É uma jovem muito bonita, com certeza. Já se destacava no reduto pela sua beleza e ela acaba se destacando ainda mais a partir do momento em que, através dos transes que ela tinha, os transes mediúnicos, ela acabava recebendo algumas ordens do monge José Maria. Na época que a Maria Rosa viu o José Maria, ela estaria atrás de uma moita lá namorando, um rapaz meio entroncado lá, e de repente o avô dela vem se aproximando e ela não podia ser pega no flagrante. E ela teria saído, né, descabelada, dizendo que tinha visto o José Maria num outeiro, assim, num morrinho. O fato é que ela foi uma vidente, o fato é que ela foi esse elo de ligação entre os céus e a terra. Entendeu? O que ela dizia era sagrado. Então ela recebia iluminação. Ou se não era iluminação do céu, era pelo menos uma iluminação que convencia aqueles que ouviam. Naquele quarto escuro vive Maria Rosa, a sensitiva, ave ferida e solitária, quando menina, diante do altar enfeitado de papéis coloridos, velas e estampas, teve o primeiro transe, os olhos vidrados, a voz rouca do espírito José Maria. E ela teria visto o José Maria, e daí o pessoal acreditou e pediu para ela que dissesse o que o José Maria mandou dizer, né, o que ele pedia para eles. Daí ela, para não fugir da ideia, começou a promover ser a general de alguns ataques. O fato é que ela exercia enquanto não começou a descambar a guerra para a violência extrema, que foi
a presença de facínoras que vieram e se infiltraram no meio, né? Antes, enquanto ela era líder, ela era guia, ainda havia perspectiva de uma solução pacífica. Apesar da pouca idade que a Maria Rosa tinha, ela acabou desempenhando um papel fundamental. Através das visões dela é que os redutos acabam se salvando de vários dos combates. O motivo do que veio a se tornar uma líder durante aquele período, né, também tinha o fato dela ser uma exímia cavaleira, né, e ela era uma pessoa assim de uma inteligência um pouquinho acima da média para a época, né, talvez. Só que acabou perdendo o rumo, porque ela não era uma líder guerreira, na verdade, né, ela só tinha algumas ideias boas, talvez. Ela foi uma peça fundamental, com certeza, para que os caboclos tivessem sucessivas vitórias. E isso leva a população dos redutos a acreditarem de que eles realmente eram invencíveis. Ela acaba desempenhando um papel de liderança inquestionável até o ponto em que a vida dela acaba se cruzando com a de Matos Costa. Aí, a partir desse momento, a inveja é que vai depor a Maria Rosa. O capitão Matos Costa foi designado para vir para cá um dia após o ataque em Calmon pelo general Setembrino, que estava acantonado com seu exército todinho ali em Nova Vitória. Matos Costa ele vem para a região para pôr fim ao movimento do contestado. No entanto, quando ele chega na região, ele acaba se aproximando dos caboclos e ele acaba entendendo a revolta dos caboclos. Eu quero saber quem que eu vou matar, eu estou aqui para matar quem? Quem é essa gente? Essa gente pura do sertão que vive em contato com a terra, produzindo aqui em harmonia com a ordem natural do universo. E é nesse momento que ele acaba se aproximando de Maria Rosa. Matos Costa entrou, teve acesso ao rancho dela, à casa dela, chegou lá e dialogou com ela. Diz a história de que Matos Costa, no momento em que ele viu Maria Rosa, ele ficou deslumbrado pela sua beleza. Presume-se que houve uma afinidade entre ambos, entendeu? Ou houvesse ou não, os cabecilhas ficaram enciumados. Pô, tem um cara novo aí, quem é esse sujeito? Alguns outros comandantes acabam vendo, comandantes do reduto acabam vendo isso com preocupação. Afinal, é a sua principal líder que está se unindo ou se aproximando demais de um líder dos soldados. E isso representava naquele momento realmente um perigo para o reduto. Tem uma história que fala que ela teria encontrado o Matos Costa e etc e tal, mas não, na biografia dele não existe nada que comprove isso, e mesmo porque ele nunca teria passado desse ponto aqui. E ela estaria no reduto do Irani, né? Na região do reduto Irani. Então não houve meio deles terem se encontrado. As histórias que giram em torno deles é romance. Um dia apareceu Matos Costa, o capitão, bravo, leal, tão culto. Os olhos de Maria Rosa brilharam no clarão. Havia luz, havia fogo, salvação. Rubra de amor, Maria Rosa. Ele veio, ele não chegou a passar, não chegou a esse ponto onde nós estamos agora. Os trilhos antigos vinham pelo trajeto que faz de Portunhão para cá, e a mais ou menos 800 metros para atrás aqui, eles sofreram um ataque de mais ou menos uns 60 jagunços que estavam atrás da moita, como a gente diz assim. Quando o trem parou que deveria reabastecer, onde teria uma caixa d'água e uma casinha de lenha, quando o trem parou para abastecer ali, eles sofreram o ataque. Matos Costa acaba pagando com a sua própria vida, né, essa aproximação dele com Maria Rosa, e dessa forma Matos Costa ele é morto numa emboscada, acaba sendo morto pelos soldados, pelos caboclos, no momento em que ele é abandonado pelos seus próprios companheiros.
Maria Rosa ela é destituída assim, do seu poder antes da morte dela. Eu não lembro se foi desses 12 pares da França que teria desconfiado da armação dela e questionou, colocou em xeque, e mesmo talvez porque ele tivesse interessado nela ou porque ele não queria perder o poder da liderança, né? Acabou descobrindo e provou que ela estaria mentindo. E daí ela teria sido primeiro rechaçada, expulsa. E Santa Maria foi o ponto de convergência de todos os redutos. Para lá correram todos. Maria Rosa estava no meio. Com a morte deste amigo dela, do lugar-tenente, né? Eu não posso afirmar se ela se afastou ou se ela foi morta também, mas ela teve que sair da liderança, né? Mas mesmo porque ela perdeu a proteção dela, né? Porque aquele era o protetor dela, né? Talvez esse indivíduo tenha sido relacionado com o capitão Matos Costa justamente por causa dessa questão da proteção, o cara que ele mais cuidava dela do que ele brigava, sabe? Apesar dela ter perdido o cargo dela de liderança, ela jamais abandonou a luta, ela jamais abandonou a causa que ela acreditava, o ideal de luta dela. Ela continuou lutando, é claro que não mais como a líder Maria Rosa. A versão mais condizente com o que eu ouvi é que ela teria morrido com uma bala nas costas, com um tiro nas costas na travessia do Rio Caçador. Quando ela estava numa das lutas, ela acaba fugindo, ou uma tentativa de se salvar, não vamos usar o termo fugir, porque o caboclo não fugia, ele estava apenas tentando se proteger, na verdade. Ela vai, na tentativa de atravessar o Rio Caçadorzinho, ela acaba sendo atingida por uma bala e cai. Então o seu corpo cai nas águas do Rio Caçador. E ali, então, junto com Maria Rosa, não é simplesmente Maria Rosa que morre. Com ela vai a esperança de dias melhores, com o corpo de Maria Rosa ali. As águas acabam levando, né, a esperança de que a justiça ia ser feita, de que as pessoas iam ter o seu pedaço de chão para poder cultivar. Então o grito de dor foi esse. Tomando consciência da realidade, reconhecendo seus entes queridos, elas foram dominadas por um sentimento de vingança contra a injustiça praticada. Impotentes para vingar, como foram seus homens na luta, elas choravam. Ressecadas pelas lágrimas e pelo choro, elas soluçavam. Do soluço nasce o silêncio e do silêncio a busca da consolação em Deus, a reza. Eram rezas entrecortadas por soluços, expulsavam das suas entranhas a sombra da morte. Fazia renascer no solo vermelho pelo sangue de seus homens um pequeno foco de luz. A luz da esperança por um dia que ainda não clareou. A luz da esperança
por uma vitória que ainda não veio.